Um dos mitos que os bolsonaristas criaram é que com a saída da esquerda do PT, vocês veriam que a mamata iria acabar, porque nós que somos de esquerda só queremos mamata, é um carguinho aqui, um carguinho ali, segundo os apoiadores do Bolsonaro, evidentemente, e que a gente só apoiava algumas ideias ou políticos basicamente por isso. O problema é que a gente tem visto com frequência pessoas ligadas ao presidente Jair Messias Bolsonaro praticando algumas coisas que a gente pode chamar de mamata, até porque a mamata nunca acaba, pelo que a gente tá percebendo, né? O que se acontece é o discurso de que tem mamata de um lado, tem mamata de outro, isso e aquilo, mas aparentemente o que os apoiadores do presidente Bolsonaro querem é justamente aquilo que eles alegam que existia e não existia, que era a tal da mamata. Para você que não tá entendendo o que eu tô falando, a deputada Carla Zambelli empregava o irmão de um membro do Ministério da Agricultura e, em contrapartida, esse representante do Ministério da Agricultura empregava o seu irmão. Vamos entender um pouco sobre tudo isso e vamos entender o nome de todo mundo para vocês entenderem aqui que a hipocrisia, o moralismo desse tipo de gente para aqui, ó, na goela. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, a senhora Carla Zambelli, que já está no rol da política como uma das piores políticas do nosso país, mais uma vez tem seu nome envolvido em polêmica. Em 2019, em fevereiro, quando ela tomou posse oficialmente como deputada federal, ela teve seu irmão nomeado para trabalhar na Secretaria de Agricultura. Na verdade, no Ministério de Agricultura, em uma secretaria específica de colonização ali e desenvolvimento do INCRA. Nesse mesmo mês, o irmão do secretário desse setor da Secretaria de Agricultura, o Maurício Naban Garcia, que era irmão do Luiz Antônio Naban Garcia, acabou sendo nomeado para ocupar o cargo no gabinete da deputada Carla Zambelli. À época ela foi questionada sobre como é que isso estava acontecendo, se isso não seria nepotismo cruzado, já que um parente dela estava sendo empregada em uma secretaria onde o irmão do assessor dela tinha uma linha de comando. E ela disse que não, porque o irmão dela não estava subordinado diretamente ao Luiz Antônio Naban Garcia e isso não configurava nepotismo. O irmão dela também foi procurado na época, não deu resposta, porém, 10 dias depois, misteriosamente, 10 dias depois dessa polêmica toda, o irmão da Carla Zambelli, o Bruno Zambelli, solicitou a pedida dele da saída do cargo, né? Inclusive foi comunicada a sua exoneração e lá estava escrito que foi a pedido, ou seja, ele pediu para sair. Até janeiro desse ano, segundo informações compartilhadas por vários portais, o irmão do Luiz Antônio Naban Garcia, o Maurício Naban Garcia, trabalhava ainda para a Carla Zambelli, no gabinete dela como assessor. Só que o que aconteceu? Agora o irmão dela voltou a ser funcionário do Luiz Antônio Naban Garcia na secretaria que ele ocupa, mais especificamente na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, que é comandada pelo Luiz Antônio Naban Garcia, e dessa vez, diferente do que a Carla Zambelli disse, ele é diretamente subordinado ao Luiz Antônio Naban Garcia. A bagatela que o senhor Bruno Zambelli vai receber gira em torno de pouco mais de R$10.300, quase R$10.400. Em contrapartida, por exemplo, o Maurício Naban Garcia, que era assessor da Carla Zambelli, recebia cerca de R$4.173. A Carla Zambelli disse, inclusive, que não teve nada a ver com a nomeação do cargo do irmão dela pelo Luiz Antônio Naban Garcia. Segundo ela, eles se conhecem há muito tempo e são as coincidências da vida, né? Pelo que a gente tá percebendo. Eu não sei se vocês lembram, mas há alguns meses atrás, na verdade há 1 ano e meio atrás aproximadamente, eu fiz um vídeo aqui nesse canal denunciando um suposto nepotismo cruzado também, praticado entre o deputado Carlos Jordi, de Niterói pelo PSL, do Rio de Janeiro, na verdade, pelo PSL, e o deputado estadual Dr. Serginho, já que o pai do Carlos Jordi era assessor parlamentar do deputado Dr. Serginho. E segundo o professor Dr. Peixinho, que é especializado em nepotismo cruzado e outros possíveis crimes atribuídos aí ao serviço público, ele disse que as características tinham sim evidências que poderiam colocar isso como uma negociação de nepotismo cruzado. O próprio Ministério Público entrou para fazer essa investigação, inclusive, e o Carlos Jordi foi e tentou me processar. Mandou uma notificação extrajudicial para mim, porque eu denunciei algo que aparentemente
Estava errado. Se não estava errado, por que ele ficou tão incomodado e pediu para que o meu vídeo fosse retirado do ar? Eu preciso lembrar a vocês, inclusive, que a Carla Zambelli é a mesma que fez parte do movimento Fêmea, tentando surfar a onda feminista, como se isso fosse uma onda. Ela não conseguiu entender que não era uma onda, mas sim um movimento sério e que defende causas sérias. Ela foi e mudou de lado, assim como a sua amiga à época, né, a Sara Geromini, mudou de lado, foi defender o Bolsonaro e o bolsonarismo, era fiscal de banheiro nas manifestações contra Dilma Rousseff e na onda Bolsonaro 2018 acabou sendo eleita deputada federal, algo que eu acredito que não acontecerá de novo em 2022. Isso tudo só evidencia uma coisa para vocês, meus amigos. Não tem essa de que os deputados bolsonaristas ou políticos bolsonaristas são contra a corrupção. Ao contrário, eles são a favor da roubalheira, só que diferente, inclusive, do que acontecia em governos anteriores, que se tinha atos de corrupção, se tinha investigação e se tinha indivíduos presos, por exemplo. Inclusive, durante o governo da Dilma, você teve lideranças do PT sendo presas, mesmo com o governo do nosso país sendo de uma presidente de origem desse partido. Você não vê isso no governo Bolsonaro. Ao contrário, o que você vê é ministros sendo acusados de favorecer contrabando, por exemplo, de madeira. Você vê ministros sendo envolvidos em vários atos de corrupção, no Laranjal do PSL, e nada acontece. Você não vê ministros sendo presos, você não vê, por exemplo, pessoas envolvidas em atos de corrupção sendo presas, tampouco sendo investigadas, porque o líder dessa organização criminosa, o senhor Jair Messias Bolsonaro, diz que ele acabou com as operações que combatiam a corrupção, porque no governo dele não tem corrupção. E isso realmente é genial, porque se você não tem a autorização para fazer investigação, você não tem como saber se está tendo ou não está tendo corrupção. O problema é que isso não depende do presidente Bolsonaro, tanto que alguns órgãos continuam agindo e a gente vai fazer essa denúncia em relação ao Bruno Zambelli e a Carla Zambelli para que a gente possa descobrir se teve ou não teve nepotismo cruzado. Para quem não sabe o que é nepotismo cruzado, eu vou deixar para vocês, inclusive, aqui um artigo que foi publicado lá no Conju, que fica bem categorizado que o nepotismo cruzado, que é reconhecido, inclusive, pelo próprio STF, tá? É a troca de parentes entre agentes públicos para que tais parentes sejam contratados diretamente sem concurso. Só que o doutor Peixinho, ele trouxe uma especificação muito interessante relacionada ao nepotismo cruzado mais contemporâneo, que ele diz o seguinte: hoje não é mais obrigatório uma contrapartida imediata para que seja caracterizado o nepotismo cruzado. Você pode ter, por exemplo, outras maneiras de beneficiar o seu amigo que empregou o seu parente de alguma maneira, sem que aquilo aconteça no momento da nomeação ou diretamente através dessa pessoa. Isso pode acontecer de maneiras distintas. Assim como a tecnologia evoluiu, os crimes possíveis também de nepotismo acabaram evoluindo também. Mas enfim, comenta aqui o que você acha disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.